Gente, hoje eu vou falar um assunto que Deus tem falado comigo há algum tempo. Eu já ministrei essa mensagem uma vez, lá na nossa antiga igreja, lá no antigo prédio, na verdade. Só que eu até fui procurar o esboço e eu não encontrei. Aí eu disse, vou ter que fazer de novo. Aí fiz de novo. E aí Deus me revelou novas coisas e eu queria compartilhar com vocês. O tema da mensagem hoje é os improváveis. Eu amo esse tema, gente, porque eu sou uma improvável. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo 3:6. Eu acho que eu liberei para o pessoal da mídia, aí eles podem ir liberando, que a gente acompanha aqui. Disse assim, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Repita, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês já viram que essa passagem tem várias vezes na Bíblia? Em vários lugares na Bíblia aparece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É porque Deus é um Deus de todo tipo de pessoas. É um Deus dos Abraãos, aquela pessoa, sabe, super obediente, tranquila, que obedece, que tem uma vida assim exemplar. Deus é o Deus deles também. Deus é o Deus dos Isaques. Tainá, quem foi Isaac? Isaac não tem uma história marcante na Bíblia. Você procura, ele aparece na hora do sacrifício, mas ele não tem assim, Isaac fez, né? Tem a hora que ele procura a Rebeca, mas não tem. É aquela pessoa mediana que está lá, está tudo de boa, está tudo tranquilo, ele está vivendo a promessa dele, está tudo good vibes. Sabe, aquele fleumático tranquilo, o Isaac. E tem o Jacó, né? Que é aquela galera que é... O Jacó é o enganador, né? Aquela pessoa que trapaceou. Deus é o Deus de Abraão, de Isaques e de Jacó. Deus é um Deus de todo mundo, de todos esses três tipos de pessoas. Eu não sei quem você é, qual tipo de pessoa você é, mas Deus é o seu Deus. Amém? Amém? Mas hoje em especial eu queria falar sobre dois tipos de pessoas, de perfis de pessoas, que eu designei como os improváveis. Que é o Jacó e o Isaac. Aquela pessoa que é mediana, que está tudo tranquilo, e aquela pessoa que aparentemente é uma negação. E aí eu vou decorrer com você na Bíblia algumas coisas, alguns improváveis. Gente, a Bíblia, ela é repleta de improváveis. Quantos já viram isso na Bíblia? A Bíblia tem vários improváveis. E eu vou pontuar alguns, porque se eu for pontuar todos, a gente não vai acabar aqui. Porque tem muito mesmo. Um deles é Jacó. Jacó era um improvável. Jacó enganou o pai, já idoso. Ele pegou a bênção, enganou o pai cego, enganou o pai e roubou a bênção do irmão. É ou não é o improvável? Não é não, gente? Você confia em alguém que engana o seu pai, que já é idoso, que é cego, que não enxerga bem, que rouba o irmão porque ele roubou a bênção do irmão? O improvável. Rúben, quem sabe quem é Rúben? Alguém sabe? Rúben é irmão de José. Quando José foi vendido como escravo, Rúben que deu a ideia. Rúben não queria matar o irmão. Os outros irmãos disseram assim, vamos matar José. Vamos matar José, mas Rúben no coração disse assim, não, eu vou dar a ideia de vender ele, mais tarde eu passo aqui e busco ele. Só que Rúben se distraiu e aí José foi vendido. Rúben é aquele omisso, é aquela pessoa que no coração, eu sou tão bacana, mas não se posiciona, não tem um posicionamento. Deixa eu perguntar para vocês, se um ladrão vier roubar o celular aqui, e ele fala assim, mas eu não queria, eu ia devolver, mas ele não devolveu. Ele deixa de ser ladrão? Não, porque ele fez. O Rúben, ele era mais ou menos assim. O Rúben, ele não queria, né? Depois que ele soube que o irmão foi preso, que ele rasgou as vestes perante o Senhor, que a Bíblia diz. Mas não perante os irmãos. Perante os irmãos, ele ficou caladinho. É aquela pessoa que não se posiciona, é o omisso. O improvável. Porque por mais que ele tenha um coração, uma motivação boa, se ele não se posicionar, de nada adianta. Rúben. Moisés era um improvável. Moisés nasceu em um lugar super luxuoso, tinha tudo que queria, tudo que precisava.
Mas a justiça própria tomou conta de Moisés de uma forma que ele virou um assassino. Um assassino é ou não é o improvável? É ou não é? É o improvável. A justiça própria de Moisés tornou ele um improvável. Uma pessoa que não dava para confiar. Davi, antes de ser escolhido, era invisível. Chegaram lá para escolher. O pai nem lembrou de Davi. Eu acredito que Davi era aquela pessoa que entrava e saía e ninguém notava. Sabe, o invisível. Ninguém dava nem fé. A Bíblia diz que ele ia no palácio várias vezes, ia e vinha, e ele tocava. Eu acredito que ele ia, tocava, e ninguém nem sabia. Davi, quem é Davi? O pai apresenta todos os filhos, menos Davi. Um invisível, um improvável também, um Isaac. Vamos aqui para o Novo Testamento, Saulo. É ou não é o improvável, Saulo? Gente, Saulo perseguiu os cristãos. Eu vi não sei se vocês já assistiram, um filme de Paulo. E aí tem uma cena dele matando assim, né? Na roda, matando Estevão. Gente, eu fiquei com tanta raiva de Paulo, de Saulo. Eu disse, nojento. Improvável. Não tinha como dar certo aquilo ali. Ele perseguia todo mundo. Pedro, meu Deus, mais improvável que esse. Caminhou com Jesus, compartilhou do pão, sentou na mesa. Eu não vou te trair. Sabe aquela pessoa que é a primeira, aquele sanguíneo raiz. Eu nunca vou te... E traiu. Negou Jesus. Improvável. Totalmente improvável. A Bíblia é feita de vários improváveis. O que muda, Tainá? O que acontece? Por que a Bíblia é cheia desses improváveis? Eu vou chegar lá com você. Mas antes eu queria perguntar, você confiaria em algum desses? Você confiaria de ser liderado por Jacó, que você saberia que qualquer hora ele poderia se aproveitar e te enganar? Você confiaria em Moisés, que rapaz, vai que esse cara dá a louca, fica com raiva, sai batendo aí todo mundo? Você confiaria em Rubem, que na tua frente ele diz uma coisa e atrás ele é outra? Você confiaria nessas pessoas? Eu, possivelmente não. Porque a gente sabe o fim das coisas, então a gente, eu confio. Mas falando na real, você confiaria em pessoas com essas personalidades? Não, você não confiaria. A gente pode fazer 99% para alguém. No dia que a gente errar 1%, você não presta mais. É ou não é? É assim. Porque a gente é errado, a gente falha. Nós não confiaríamos, mas Deus acreditou nessas pessoas. E a frase que eu tenho para falar para você é que todo mundo é o improvável até encontrar Deus. Todo mundo. Você não está isento. Você não é um alecrim dourado, perfeito, maravilhoso. Não. Todo mundo é o improvável até encontrar Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir em nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser sobre o que você pode fazer. Vai ser sobre quem ele é. Jacó vivia uma vida de condenação. A vida dele era Esaú, quem pegou a referência? Está chegando, encontro com Deus. A vida de Jacó era uma vida de condenação. Gente, eu acredito assim, ele vivia com medo. A Bíblia relata que ele vivia atordoado. Eu fico pensando, cara, o pai de Jacó devia ser um cara muito massa. O irmão dele, Esaú, porque ele se sentia tão mal do que ele tinha feito que ele não conseguia ter paz. Ele vivia em uma completa condenação o tempo todo. Rubem, a falta de posicionamento, condenação também. A Bíblia diz que depois que ele soube que o irmão foi vendido, ele foi para a presença do Senhor e ele rasgou as vestes, indignado com ele mesmo do que ele tinha feito. Ele não conseguia lidar com o que ele tinha feito, com a omissão dele.
Moisés vivia uma vida cheia de justiça própria, justiceiro, fazendo tudo na força do braço dele. Imagina como é cansativo. Você está o tempo todo, eu vou fazer justiça, eu vou ser justiceiro, agora eu vou militar. Meu irmão, cansa. Davi calado. Vocês acham que Davi não percebia que era esquecido? A gente percebe, gente. Quando alguém trata a gente com indiferença, a gente finge que não, né? A gente faz egípcia. A gente percebeu que a pessoa tratou com a gente. Imagina Davi. Todos os irmãos foram, menos ele. Vivia nesse lugar. Saulo, religioso. Pedro, traidor, vivia com medo. Depois que ele traiu Jesus, ele vivia com medo. A Bíblia diz que ele tinha medo. Tanto que quando Jesus volta, ele fala, chame todos e a Pedro. Porque ele sabia que Pedro estava oprimido. Ele sabia que Pedro estava se sentindo condenado. Mas todo mundo é improvável até encontrar Deus. Jacó encontrou Deus lá no medo dele, lá no meio da condenação dele, ele teve um encontro com o Senhor. O que é engraçado de Jacó é que a Bíblia relata que ele teve um lugar que ele foi consagrado como Betel, casa de Deus. E 20 anos depois, ele teve Peniel, lugar de encontro com Deus. Seu tempo de casa não quer dizer tempo de experiência com Deus. Então não se engane, eu estou anos na igreja, meu irmão, você pode estar anos e não ter nenhuma experiência com o Senhor. Jacó passou 20 anos para ter uma experiência com o Senhor. Tempo de casa não é tempo de experiência. Mas teve um momento que ele teve um encontro com o Senhor, em Peniel. E a vida dele foi transformada. E ele mudou. O destino dele mudou. Moisés de assassino virou a libertador. Encontrou o Senhor. Ele era um assassino e ele virou um libertador depois que ele encontrou o Senhor. Rubem, rapaz, esse cara deixou o irmão ser vendido. Vocês sabem de onde vem a linhagem de Jesus? Não é de José, é de Rubem, do improvável. Incrível, né? Eu fiquei muito extasiada quando eu descobri isso. Eu disse, meu Deus, veio do improvável. Amém? Estão entendendo? Estão entendendo? Glória a Deus. Davi, de invisível a rei, porque ele já conhecia o Senhor. Saulo, de perseguidor a pregador do evangelho. Pedro, de traidor a pastor. Todo mundo é o improvável até encontrar o Senhor. Eu era uma improvável. Não, mas eu sempre tive uma vida mediana, tudo tranquilo. Eu era um Isaac. Eu estava vivendo a promessa dos meus pais, eu estava tranquilo. Mas existe um momento da sua vida que você precisa ter aquele encontro, sabe? Aquela experiência. Porque tempo de casa não é tempo de experiência. Os seus pais... Quantos aqui tem pais cristãos? Levantem a mão, que cresceram no lar cristão. Muita gente. Mas a sua experiência com Deus não está ligada aos seus pais. Não está. Vai ter um momento que você vai ter a sua experiência com o Senhor. Você vai ter que ter a sua caminhada. O que Deus tem para a vida do pastor Elcio é uma coisa específica. Pastor Elcio é um homem de Deus e Deus tem feito grandes coisas na vida dele. Na vida do Apolo é outra coisa. Porque o Senhor conhece a gente unicamente. Ele tem um chamado para a sua vida. Amém? Quantos aqui não cresceram no lar cristão? A grande maioria. Você também não teve ninguém para te orientar. E você está aqui. Você é um improvável também. Lá em casa, o meu marido nasceu no lar cristão. E eu não. Então eu aprendo muita coisa com ele, né? Culto doméstico, algumas coisas que na família dele é super comum, na minha não é. E assim a gente vai se completando. Mas onde que a gente se encontra? Na cruz. Aqui na cruz é tipo assim, zerado. Todo mundo é igual. Todo mundo aqui tá zerado. Você pode ser o improvável que for. Quando você encontra o Senhor, tudo muda. Amém? Amém?
Talvez você seja um improvável porque pessoas falaram que você era a vida toda. Alguém definiu a sua identidade a vida toda. E de tanta gente te falar, você acreditou. Você às vezes sabe no fundo que você não é improvável. Você sabe, eu tenho uns dons, eu tenho assim uns talentos. Mas às vezes você cresceu em um lugar que tinha sempre alguém falando que você não ia dar em nada. Não. Sabe aquela pessoa que só te reprime? Às vezes é os nossos pais por não ter conhecimento. Às vezes são os nossos amigos. Eu não sei a vida de vocês. Mas por muitas vezes a gente conheceu pessoas. Eu vivi alguns momentos da minha vida que eu me titulava algo que eu não era. Mas porque as pessoas me deram uma identidade que não era minha. E eu aceitei. Eu disse, olha, eu acho que eu sou isso mesmo. Eu acho que deve ser. Eu acho que eu sou assim. Até que eu tive a virada de chave. Tainá, tu não era crente? Não, eu era crente, eu estava na igreja. Tempo de casa não é tempo de experiência. Você tem que entender isso. Eu estava na igreja, eu estava cultuando e eu errava demais. E os meus erros, uma hora, começaram a dizer quem eu era. Até que teve uma vez, uma pessoa falou, Tainá, é porque tu tem isso. Aí eu falei, eu tive que parar. Eu disse, não, eu não sou isso. Eu quero te pedir perdão, eu entendo que você não quis falar disso, mas eu não sou isso. Eu não aceito mais isso para minha vida. Eu podia ser, mas eu não sou mais. Você precisa entender quem você é. Porque no dia que alguém chegar para você, te lançando uma outra identidade, um outro nome, você vai dizer, não, eu sou filho. E eu não sou assim. Eu posso ter errado, eu posso ter falhado, mas isso não me define. Amém? Pedro negou Cristo por 3 vezes. E quando Cristo voltou, como eu falei mais cedo, Cristo falou assim, chamem a todos e a Pedro. Cristo estava preocupado, ele sabia que Pedro estava se autocondenando. E para as 3 negações de Pedro, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? 1. Pedro, tu me amas? 2. Pedro, tu me ama? 3. Para cada erro seu, para cada frustração, Deus tem a cura. Não se preocupe, Deus tem a cura. Existe apenas 2 vezes que aparece braseiro na Bíblia. Um braseiro é quando Pedro nega Jesus. A Bíblia diz que tinha um braseiro perto e ele viu o braseiro e ele negou. E a segunda vez é quando Jesus aparece pela 3ª vez e Pedro olha de longe. E a Bíblia diz que Pedro pula no mar do jeito que estava para encontrar Jesus. Eu imagino a aflição dele de querer dizer assim, tu me aceita de volta. Mas antes dele chegar, ele olha Jesus e do lado de Jesus tem um braseiro. No mesmo braseiro onde ele negou, da mesma forma, era Jesus simbolizando, olha, no lugar da sua queda, eu te dou honra, eu te dou perdão. Então não importa, meu irmão, como você foi gerado, em que ambiente você nasceu, quantas coisas você fez de errado. Eu quero te dizer que existe um Deus que zera tudo para você. Ele zera onde, Tainá? Na cruz. Na cruz tudo foi zerado. E você tem a oportunidade de viver algo novo no Senhor. Amém? Em Eclesiastes 7:8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E não importa como você começou, importa é como você vai terminar. Até pulei aqui uma parte, mas eu quero voltar sobre isso. É um exemplo, eu acho que é isso, Albert Einstein. A pastora Keila, ela me acompanhou por muito tempo e ela me ensinou várias coisas. E ela me deu um ensinamento que eu levo hoje para a minha vida. Ela disse assim, uma vez, ela disse, Tainá, sobre acreditar em pessoas, sobre acreditar em outros. Ela disse que Albert Einstein estava na escola e mandaram um bilhete para a casa dele. Mãe, o seu filho não pode voltar para a escola porque ele está abaixo da média da escola e nós não temos condições de ficar com ele.
Na hora, quando ela foi ler para ele, ela leu assim: não, porque a escola te mandou dizendo que é o seguinte: nós não conseguimos ficar com o seu filho porque ele está acima da média da escola. E nós não temos mais nada para ensiná-lo. Aquela mãe acreditou nele. Enquanto todo mundo, todo um grupo da escola, de coordenadores, de professores, disse, não tem como. Não. A mãe acreditou. E quem foi ele? Um dos maiores cientistas. O que eu quero te dizer, caminhe com pessoas que acreditam em você. Que falem assim, vai lá, eu acredito em ti. Que olhem nos teus olhos, eu acredito em ti. Eu não desisto de você. Você pode estar lá caído e dizer, olha, eu acredito em ti, me dá aqui a mão. Sabe por quê? Porque, gente, deixa eu falar para vocês. É muito fácil encontrar uma galera quando a gente está bem. Mas vai ter dia que vai estar nublado e a gente vai precisar daqueles que vão dizer assim, eu acredito em você. Eu acredito em você. Isso vai fazer tanta diferença naquele dia. Alguém acreditou em Paulo. Ananias foi e batizou Paulo. Porque senão, e aí? Como ia ser? Porque as pessoas tinham medo. A Bíblia diz que as pessoas tinham medo porque ele era perseguidor, gente. As pessoas tinham medo de se aproximar dele. Ele era muito improvável. Era muito fora da curva ele aceitar Jesus. As pessoas não se aproximavam dele, mas Ananias foi e se aproximou. O que eu quero dizer para você, primeiro, se você é um improvável, se você está aí, eu sinto que eu sou um improvável. Eu estou dentro da casa de Deus, eu estou fazendo, mas eu sinto que eu não vou fluir. Eu não acredito em mim. Meu irmão, não olhe para você. É Cristo em você que vai lhe dar força. E também para você olhar para o outro. Quantas vezes a minha família não é cristã e eu sentia que as pessoas não tinham compaixão com a minha família. Tenha compaixão pelos outros. Acredite nas pessoas. A Bíblia diz, não olheis ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Seja uma pessoa que acredita nas outras. Seja uma pessoa que vai motivar as outras pessoas. Que vai dizer assim, minha irmã, vamos que a gente vai dar um jeito. Às vezes, eu não sei fazer, mas vamos junto que a gente se desenrola. Amém? Quando a gente começou o Ministério de Jovens aqui em São Luís, com o Lúcio, o pastor Lúcio, ele deu uma palavra que eu nunca vou esquecer. E eu acho que isso direcionou a gente por muitos anos no Aviva Jovem e fez a gente crescer tanto. Era o exército de um homem só. Quando a gente entende o poder da unidade, fica tão mais fácil, fica tão mais leve. Os voluntários sabem que a gente reunia, que a Bia reunir todo mundo aqui antes do culto. É algo tão contagiante, é ou não é? Cadê os voluntários? Glória a Deus. Porque a gente se ajuda. Vamos lá. A gente está fazendo algo sobrenatural para o Senhor. É um exército. Vamos. Mas todo mundo é improvável. Todo mundo tem uma história. Você tem uma história, eu tenho uma história. Cada um aqui tem uma história. Um testemunho gerou. Para ninguém foi fácil para estar aqui hoje. Teve lutas, teve guerras, teve batalhas suas que ninguém sabe. Tem guerra que eu luto sozinha, ninguém sabe. Mas o Deus é o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um exército de um homem só. Somos improváveis até encontrar o nosso Deus. Amém? Então, entenda quem você é. Tainá, eu sou improvável. Eu não tenho jeito. Eu não acredito em mim. Meu irmão, não olhe para você. Porque realmente não vai funcionar. Olhe para o Senhor. E é Ele que faz a obra. Quando você olhar para o seu irmão que está errando, que está vacilando, seja a pessoa que acredita nele. Seja a pessoa que diz, não, meu irmão, vamos caminhar a segunda milha. Amém? Porque é assim que se constrói um exército. Esses grandes homens da Bíblia, todos improváveis. Todos improváveis. E se ninguém desse moral porque eles falassem? Se Deus não tivesse acreditado neles, como é que estaríamos nós? Que história teríamos? E não parou na Bíblia, gente. Continua. O nosso pastor vive pregando sobre ele ser improvável. Nossa pastora é um testemunho tão forte, provável. Eu, você.
Todos os dias Deus está fazendo algo novo. Todos os dias Deus está transformando destinos. Todos os dias. Porque esse é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não importa como você é. Ele é o seu Deus. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer começar a partir de você algo novo. Tainá, eu não tive nada na minha casa. Ninguém nunca me ensinou. Comece em você o legado, meu irmão. Olha, depois que eu decidi não ser vítima da minha história, as coisas começaram a andar. Que eu parei de ficar com pena de mim, as coisas começaram a andar. Porque eu ficava, oh, coitada de mim, poxa, Tainá, oh, que pena. Tive ansiedade, tive depressão, passei por um momento muito difícil. Dentro da casa. Mas é tempo de experiência que vai transformar você. Então se posicione, se olhe na frente do espelho e diga assim: eu sou filho de Deus, Cristo em mim é a esperança da glória. Eu posso ser o improvável, mas eu tenho um Deus todo poderoso, que transforma destinos, que transforma tudo à minha volta. Então não importa, meu irmão, o seu passado, quão triste ele foi. Se você tem Deus, você pode mudar a sua realidade, transformar o seu destino e deixar um legado poderoso para os seus filhos. Pode começar de você. Mas você quer? Você está disposto? Em Eclesiastes 7:8 diz: o melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Essa semana, acho que foi semana passada, estava todo mundo compartilhando no Instagram um cardzinho sobre constância. Eu não sei se vocês viram, é uma xícarazinha. Aí, como constância, como acham que é? Aí tudo na mesma medida, né? Como realmente é. Sempre ter algo naquela xícarazinha. Às vezes muito, às vezes pouco, mas sempre ter. Tainá, tu tá dizendo o quê? Eu tô querendo te dizer que às vezes, meu irmão, não é que você vai ser, eu tô em vitória todos os dias. Tô aqui, eu não paro, ó, sou muito top. Não, é você permanecer quando tá tudo ruim. Permanecer quando tá tudo bom, gente, é tão fácil. Mas você vir aqui na frente, levantar a mão e adorar: Senhor, Tu és Deus. Quando tudo tá destruído, quando tu tá se sentindo só, quando não tem mais nada, aí eu quero ver. A Isadora falando, o testemunho dela, o vale, passando pelo vale, mas Senhor, é Tu, é Tu, é Tu, Tu que é Deus, Tu que é Deus. Essa semana eu passei por algumas situações bem difíceis, e aí o meu emocional estava dizendo assim: eu não vou conseguir. Não, não é assim. Mas a minha boca declarava: Deus nunca perdeu uma batalha. Deus é vencedor. Em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Minha briga não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E lá o Senhor já venceu por mim. E hoje, para a glória de Deus, eu tive o testemunho e realmente Deus deu uma vitória. O que eu quero dizer para você? Deus nunca perdeu uma batalha. Se Ele falou: eu vou começar uma boa obra em você, Ele vai completar. Porque a palavra dEle é imutável. Não muda, meu irmão. Você muda, o seu amigo muda, mas Ele não muda. Ele não muda. Então se você acha que Ele tirou você do lamaçal do pecado só para você ficar acomodado, aí você está enganado. O Senhor tem algo poderoso para sua vida. E é diferente para mim, é diferente para a Bruna, para a Érica. Cada um tem um destino. Cada um tem um chamado específico. Eu não posso comparar meu destino, o meu chamado, o meu ministério com o da Tati. Deus trabalha de forma individual, gente. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele quer... Ele chama Tainá, Fabiano. Uma vez eu estava num apartamento onde a gente morava antigamente. Existe só uma pessoa que me chama de Naná na vida. Naná, que estranho. É meu pai. Só ele me chama de Naná. E aí eu estava num apartamento e do nada eu ouvi assim: Naná. Oi, pai. Foi tão assim que é só ele que me chama. E não era ninguém. Deus, Ele é muito pessoal. Ele sabe como falar com você da forma que só você reconhece. Ele se importa com isso. Às vezes você está lá, quietinho no seu canto. Lá no fundo do seu coração eu estou falando tudo isso e você está dizendo assim: não é para mim, não é para mim. É sim. É sim para você.
É para você sim. Não é sobre quem você é sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer. Se fosse por mim, meu irmão, eu não estava nem aqui em cima, porque eu erro, eu falho. Mas é por Ele, é pela graça dEle. No dia que você entender que a graça dEle é suficiente na tua vida, você vai parar de cansar, você vai parar de se desesperar, você vai sentar e você vai dizer assim: o Senhor luta as minhas guerras. É Ele, é dEle essa guerra, não é minha. Amém? Amém? Não sei como você começou, mas saiba que na cruz existe um recomeço. Tem um novo começo te esperando. É como se, vamos supor que esse púlpito é a cruz. Bem aqui está a Tainá, toda errada, toda suja. Quando eu passo aqui, eu sou nova criatura. Tainá, tu é uma nova Tainá agora? Tu é uma nova, uma Tainá, ali é a Tainá velha, agora a Tainá nova. Agora é Cristo em mim. Eu não luto mais com a minha força. Não. É Cristo em mim a esperança da glória. Então, quando alguém vier falar para mim, não sou eu, é Cristo. Quando eu pensar em pecar, não, eu não vou pecar. Não é porque eu sou boa, mas é porque Cristo não pecaria. Então, por isso eu não peco mais. Então, você tem que entender essa verdade. Quando você passa na cruz, Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você. Você tem que entender que nunca você vai fazer nada para alcançar os padrões de Deus. Os padrões do Senhor são extremamente altos, mas Cristo já pagou todos eles. Você tem que ter essa revelação, porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai lutar todos os dias para vencer uma guerra que já foi vencida na cruz. Então, ao invés de você dizer: Senhor, me dá a vitória. Essa semana eu não estava dizendo: Senhor, me dá a vitória. Senhor, tu não perde uma guerra. Senhor, tu é mais que vitorioso. Senhor, eu caminho sobre essa palavra. O Senhor fez, porque é uma realidade. Você tem que caminhar segundo a realidade da cruz. E a realidade da cruz é que você é mais que vencedor, que você é filho, que você é herdeiro. Você pode ser o mais improvável que for para os seus familiares, para os seus amigos, mas para o Senhor você é um libertador. Para o Senhor você é Israel. Para o Senhor você é um pregador do Evangelho. Ele te olha de forma diferente. Não queira medir a forma que você se olha, que olha os outros, pela sua própria forma de olhar. Não. Cristo. Deus diz que a Bíblia diz: não olheis ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ninguém, inclui você também. Então não se olhe assim. Não se olhe como improvável. Se passaram a vida inteira dizendo para você: você não vai dar em nada. Olha, você não é tão boa assim. Talvez foi um relacionamento que você teve. E no relacionamento, por várias atitudes, ou dele ou dela, você ficou se sentindo desvalorizado. Seu pai, você nunca teve um pai para dizer que você é uma filha amada, ou um filho amado. Você nunca teve uma família estruturada. Mas, meu irmão, deixa eu te falar. Não importa quão improvável e quanto ruim seja a sua história. Quando você passa na cruz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É tudo novo. E no dia que você tiver essa revelação no seu espírito, não é alma, é espírito, a sua vida vai ser transformada. E por onde você passar, você não vai se conter. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar que existe um Deus que muda destinos. Eu preciso falar que existe uma cruz que transforma luto em festa. Porque até outro dia, eu lembro como se fosse hoje, eu numa igreja de uns amigos meus, e eu tão deprimida, com ansiedade, pensamento de suicida, horrível. Eu lembro que quando eu cantava aquela música, ó morte, onde está a tua vitória, o rei ressuscitou. Eu não conseguia falar. Eu estava doente na mente. E foi tão difícil para mim. Mas eu tinha uma mão de uma amiga me ajudando lá, a mão do meu esposo me ajudando lá. Eu acredito, eu não paro. Eu tinha discipuladores dizendo: não pare, eu acredito em você. E hoje eu estou aqui, Deus me libertou. Não pare. Não se baseie nos seus sentimentos, no que você está sentindo, no que você acha, não. Se baseie na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é imutável.
E ela diz que você já é mais que vencedor. Então, graças a Ele, hoje nós temos uma vida. Hoje podemos ter um novo começo. Hoje o improvável pode ser um pregador. Hoje o improvável pode ser um libertador. Não importa quão improvável você seja, por Ele, através dEle, você tem um novo começo. E tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Amém? Jacó virou Israel. Jesus veio da linhagem de Rúben. Moisés de assassino a libertador. Davi de invisível a rei. Saulo de perseguidor a pregador do evangelho. Pedro de traidor a pastor. Não sei qual estágio você está, se você está ainda como um perseguidor ou como um traidor. Não sei se está bem ou mal. Mas eu quero te falar que se você precisa de um novo começo, Cristo é a solução. Cristo é a solução. Se você estiver já caminhando com Ele há algum tempo, já está em Betel há muito tempo, já conhece o Senhor, já caminha com o Senhor como Pedro, eu quero te lembrar que a missão da sua vida é Cristo. Não esqueça, não pare, não pare. A missão da sua vida é Cristo. Moisés tinha tudo o que precisava, mas acabou em morte. Moisés era filho do palácio, mas não importava como ele estava. No final ele estava onde? Na morte, matando alguém. Saulo tinha todo o conhecimento necessário, mas não tinha Deus. Acabou na morte, matando Estevão. Você percebe que quando você tenta fazer as coisas pela força do seu braço, acaba em morte? Você não vai conseguir, meu irmão. Mas quando você conhece o Senhor, tudo muda. Tudo é transformado. Graças a Ele. Repita, graças a Ele. Mais forte. Você foi liberto do inferno. Graças a quem? Eu acho que pode ser mais forte, porque você ia para o inferno, né? Você agora está indo para o céu. Você foi liberto do inferno. Graças a quem? Você estava em luto, porque você estava no lamaçal do pecado, mas agora você anda em triunfo. Graças a quem? A Ele. Graças a Ele, você pode ter um novo começo. Você pode ter um outro destino. O destino do seu pai, talvez da sua mãe, que você viu a vida toda, um fracasso, acaba em você. Porque em você tem que começar algo novo. Porque Cristo está em você. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Gálatas 2,20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé.